Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol está de volta na área. Eu sou o Fernando Weifer e comigo aqui nesse vídeo, meu amigo Nando Termas. Nando, o que é isso? Por que tu tá com as mãos para cima? O que houve? Então, Fernando, me ensinaram que não se reage a assalto, né, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, galera. Infelizmente, a gente está vindo aqui com a antítese do que era esperado desse jogo, né? Não sei se é essa a palavra, se eu inventei a palavra também. Enfim, meus queridos amigos que nos assistem, apresentando meu amigo Nando Terra. É mesmo, jogo cheio de problemas de arbitragem, mais uma vez a arbitragem sendo protagonista de partidas importantes e decisivas do Brasileirão. A partida de hoje em questão, né? Lógico, não poderia ser outra. Flamengo Internacional, a vitória de virada do Flamengo por 2-1 em cima do Inter. Inter que saiu ganhando um gol de pênalti do Edenilson. Flamengo virou com Arrascaeta e Gabigol, mas o jogo fica em segundo plano devido a todos os problemas de arbitragem, mais uma vez, VAR e tudo mais, comprometendo a atuação do árbitro, e o próprio árbitro se comprometendo, é claro. Mas enfim, vamos deixar meu amigo Nando Terra falar. Nando, 2-1 pro Flamengo, título complicado pro Inter, problema de arbitragem. Como tu viu a partida? O que tu tem a dizer sobre este jogo? Bom, galera, e Fernando, o que eu tenho para falar dessa partida é o seguinte: como eu sempre analiso partidas onde tem expulsão, quem vê os vídeos aqui do canal sabe que eu já tenho por hábito analisar o jogo até a primeira expulsão, caso o jogo tenha mais de uma, porque eu acho que depois não tem muito o que analisar, com raras exceções, quando um jogo fica com menos do que 22 jogadores em campo, com raríssimas exceções, o jogo fica, não é nem interessante, mas ele fica palatável taticamente, falando. É difícil fazer uma análise tática depois que um jogador é retirado de campo por cartão vermelho. Eu acho que a partida começou muito boa, Fernando. O primeiro tempo todo foi bom. Eu quero deixar bem clara a minha crítica aqui ao nível técnico. Eu esperava um jogo muito melhor por parte dos dois times. Para mim, os dois times estiveram tecnicamente abaixo do seu melhor hoje, mas não jogaram mal, não estiveram mal, não estiveram abaixo do razoável. Eles estavam com o peso que tinha uma final como era hoje, né? Como era para ser hoje uma final. Então tinha todo esse contexto envolvido, mas a partida começou muito bem por parte do Internacional. O Internacional conseguiu controlar bem o Flamengo nos primeiros minutos de jogo, os primeiros 10, 15 minutos de jogo. Internacional controlava bem, o Flamengo tinha a bola, o Flamengo tentava, o Flamengo ia buscar as jogadas ofensivas, as mecânicas ofensivas dentro da partida, e o Internacional muito bem postado taticamente, defensivamente, e para mim faltou, pelo lado do Internacional no primeiro tempo, as atuações individuais, principalmente de Patrick e de Caio Vidal, justamente os dois pilares dessa transição, desse contra-ataque do Internacional, cada um pelo lado, em dado momento da partida, e a falta desses dois prejudicou, inclusive, o Bruno Praxedes, que começou bem, aí ele decai na partida junto com todo o time do Internacional. Eu recorto em 3 momentos o primeiro tempo. O primeiro momento, até os 15 minutos, onde o Internacional conseguia controlar, o Flamengo tomava as ações do jogo, mas o Inter conseguia ter o controle da partida de certa maneira. Aí tem outro recorte ali de 15, 20 minutos na metade do primeiro tempo, onde o Flamengo foi soberano, onde o Flamengo foi melhor, onde o Flamengo conseguiu ter um volume de jogo maior, onde o Gerson começou a encontrar os seus espaços, e o Gerson fez uma partidaça. E aí o Flamengo, no final, depois que ele acha o seu gol de empate, o Internacional continua um pouco recuado após levar o gol de empate do Flamengo, e depois ele começa a incomodar um pouco mais o Flamengo,
sobe um pouco as suas linhas, não chega a marcar com as linhas altas, mas sobe um pouco as suas linhas de marcação, marca mais na intermediária e no meio de campo do que propriamente na frente da sua área, como vinha no início do primeiro tempo. E aí ele consegue até uma bola na trave com o Rodinei, personagem do jogo, que a gente vai falar mais tarde. Consegue botar uma bola na trave, o goleiro já estava batido, o goleiro Hugo no lance, a bola prensada com a zaga e acaba indo ali. E o Internacional novamente retoma um melhor momento no final do primeiro tempo e acaba o primeiro tempo melhor que o Flamengo. Mas acho que foi um tempo que foi um pouco melhor no Internacional, assim, na unha, no detalhezinho. Mas foi um bom primeiro tempo, um primeiro tempo de dois times que queriam, que entendiam a importância do jogo e que estavam focados ali em tentar fazer sua vitória, no caso do Internacional, tentar resolver hoje esse campeonato. E um segundo tempo que prometia muito, até a arbitragem conseguir estragar o jogo, estragar o espetáculo. O Flamengo podia ter ganhado do Internacional, e bem, inclusive, porque o Flamengo tem time para isso, e achei que a expulsão foi completamente injusta. Sinceramente, eu brinquei aqui com o negócio de assaltado. Eu não vou vir aqui falar do caráter de ninguém, apesar de que eu gostaria, principalmente desse rapaz que atuou hoje, que eu fico escutando toda hora que é um dos melhores juízes do Brasil. Eu acho um juiz prepotente, arrogante, não é de hoje, mas isso não teve nada a ver com a falha de hoje. A falha de hoje, eu estou tentando aqui não fazer juízo de caráter, Fernando, mas é muita coisa estranha naquele lance ali que gerou a expulsão. Nenhum jogador do Flamengo reclama assintosamente querendo o cartão vermelho, um ou outro mais efusivos por um cartão amarelo, reclamando. O próprio Felipe Luiz dialoga. A gente que jogou bola, que joga pelada, que seja, a gente sabe. A gente sabe quando a gente leva uma pegada maldosa, a gente não conversa com o cara dá a mão, a gente não aceita, o cara pede desculpa, a gente manda ele tomar no cu dele, me desculpem as palavras. Mas e tu via que o Felipe Luiz estava num diálogo numa boa com o Rodinei se desculpando, ou seja, o próprio contexto ali dos jogadores passava essa mensagem para quem estava vendo, para quem estava dentro de campo, para o juiz, para todo mundo, de que, opa, beleza, vamos dar falta aqui, quer dar um amarelo, ok, foi uma pegada forte, mas ela foi muito involuntária, porque o Rodinei, a perna do Rodinei faz, e eu não estou fazendo advogado do Rodinei, tá, galera? Porque eu defendi que ele jogasse, nada a ver. Eu me apego numa coisa que eu não vi ninguém falar. Falaram do pé de apoio dele, que está com o calcanhar numa postura, num gestual de quem não está agredindo. Ok, eu vou me apegar a outro detalhe que eu não vi ninguém comentar ainda. A perna que pega o Felipe Luiz no lance da expulsão, ela faz um movimento lateral, Fernando, já até tinha comentado isso contigo. A bola está aqui e a perna do Rodinei faz este movimento aqui. Ele não vem assim. Assim é o movimento de quem quer pisar em alguém ou de quem quer bater. Assim é o movimento que tu está tentando tirar a bola. O que aconteceu? A perna do Felipe Luiz tira a bola antes, entra e fica embaixo da perna do Rodinei, que pega, que machuca, que provavelmente a essas horas o Felipe Luiz está com uma bola no tornozelo, né? Porque eu já fraturei a minha fíbula jogando bola exatamente com um lance parecido como esse, no mesmo lugar. Eu sei exatamente como é aquele lance ali. Mas não era para expulsão e o juiz ir ao VAR. Primeiro, o VAR não tinha nem que ter intervido. O juiz viu, o juiz tomou as atitudes dele dentro do campo. O VAR não tinha nada para fazer naquele lance ali. Foi chamar o juiz. E aí a gente sabe que, assim, sem avaliar caráter, mas o VAR te chama, tu já vai predisposto a trocar, uma predisposição a trocar, porque se o VAR concordasse contigo, ele não te chamava. Concordamos, Fernando? Com certeza. Se o VAR chama é porque tu já pensa, já fica a pulga atrás da orelha do juiz. Pá, eu errei. Tem alguma coisa. Aí tu já vai pro VAR procurando aquele erro, né? Procurando exatamente, algo. Exatamente. E aí, o último elemento, Fernando, porque eu já falei pra caramba, porque hoje eu tô fazendo desabafo.
Não defendendo o Inter, o Grêmio, o Flamengo, o Vasco, ninguém. Defendendo o futebol, cara, porque eu tô cansado de viver nesse país que se diz o país do futebol e que não cuida do seu campeonato, não cuida da idoneidade da sua liga. Aliás, nem tem uma liga, né? Tem uma confederação que deixa acontecer tudo que acontece todo santo ano, não é nesse Campeonato Brasileiro, é na história do Campeonato Brasileiro. Não tem um ano que não tenha um ai em algum brasileiro. Que não tenha um campeão contestado porque teve um jogo. Claro que sempre vão haver lances polêmicos, sempre vão haver. Mas alguns que são sistemáticos, que são sempre nos mesmos momentos. No caso, hoje, eu vou ter que fazer um pouco o advogado da torcida colorada, porque era o único time que tinha sido roubado com réus confessos, um campeonato brasileiro em 2005 e agora é o único que tem 2. Se o Internacional não conseguir se sagrar campeão no final desse campeonato, porque ainda tem chance e eu ainda acho que o Internacional pode ser campeão, mas eu acho que, e aí vai para conta, 2 assaltos em cima do Internacional. Meu querido Nando, eu concordo plenamente. Foi um erro grotesco, sabe? É um erro muito, muito grave da arbitragem. O VAR chamar no lance desses, onde o Bento comentou, o juiz viu, o árbitro viu, estava bem posicionado no lance, ele enxergou em cima bem. Do lance. Ele enxergou bem e viu, é cartão amarelo, não foi intencional, foi forte, beleza. Tanto que, na hora, eu tava conversando com o pessoal no WhatsApp, assim, e tal, aí eu olho, falta forte. Mas tá, cartão amarelo, tá, beleza, seguiu. Aí, aquela leve distraída, olha assim, os dias fazendo sinal, vou pro VAR. Mas, tipo, fiquei, tá, e aí, por quê? O que houve? A Sabe hora quando que ele fica fez esse perdido? gesto, Fernando, rapidinho, eu tinha certeza que ele ia expulsar o Rodinei. Eu tinha certeza, por causa que para quem não viu os vídeos aí, para quem não escutou o Dibre da Vaca e não viu os vídeos do Terra do Futebol, vai lá, porque o Fernando Eifler tá desde aquela bronca do Grêmio com o São Paulo, lá atrás do campeonato, que o Fernando Eifler vem avisando para a gauchada tomar cuidado com a arbitragem quando enfrenta certos outros clubes. Eu não estou aqui dizendo nada sobre a direção do Flamengo, nem sobre o Clube Flamengo, nem sobre o Flamengo. Eu estou falando sobre a organização, a idoneidade do nosso futebol, sobre ter um futebol realmente competitivo, porque não adianta o campeonato vir até a penúltima rodada sendo o campeonato mais competitivo da história dos pontos corridos e ser decidido dessa maneira. Concordo totalmente. E é bem o que eu tinha comentado. Eu tinha comentado que eu tinha uma apreensão, assim, que por ser o Flamengo, talvez chegasse no final, como aconteceu. Inter e Flamengo disputando, Flamengo em casa, com chance de passar o Inter para a última rodada, e eu, olha, é bom cuidar. É que aquela, tu nunca pode afirmar que houve roubo e tudo mais, óbvio que não. Mas tem coisas que a gente canta a pedra que depois fica dizendo, que a imprensa do Rio Grande do Sul, o torcedor gaúcho é muito é muito conspirador, fica com teoria da conspiração. Só que aí tu vê isso, tu fica, né, pô, cara, tipo, será? É que nem aquela, eu sempre comento, eu particularmente, eu não acredito em coincidências. Mas, enfim, foi um lance que não merecia expulsão, o VAR não tinha que ter chamado, se meteu, estragou o jogo, era um jogo... Tu achava que poderia ser muito melhor, eu achava que poderia ser um pouco melhor, eu não esperava um jogo tão melhor do que estava acontecendo, pois pela importância da partida, eu achei que nenhum dos times ia querer se abrir muito, porque um deles, que era o Inter, podia perder a liderança e se complicar para a última rodada, e o outro, que era o Flamengo, podia simplesmente perder o campeonato. Então, achei que os dois iam jogar se... É que legal, eu vou atacar, mas eu vou me cuidar, então é... Eu vou, mas eu não vou. Exatamente, vou ou não vou. É quase uma final da Eu vou Libertadores. não indo. Exatamente. É quase uma final da Libertadores lá que teve aquele jogo patético lá dos brasileiros. É um medo de perder. E o medo de perder que sobressai a vontade de ganhar. Aí o Flamengo estava melhor, porque estava jogando em casa e tem um time melhor, tem jogadores mais qualificados.
Mas o Inter fazia uma boa partida. O Inter, para mim, estava muito seguro na zaga. O Flamengo não conseguia penetrar na área do Inter. Exatamente. O Inter conseguiu abrir o placar. Na minha visão, um vacilo tremendo na zaga do Flamengo, porque se tá um zagueiro... É que nem a gente comentou, tipo, o Arão, a gente meteu o pau no Arão, que o Arão não era da posição. Aí entra o cara que é da posição e erra, né? Daí ele se perde no tempo, e o Yuri Alberto, muito inteligente, toma a frente da jogada, é puxado, pênalti. Pra mim, um pênalti tosco, porque um zagueiro não pode tomar aquela virada do atacante, pode deixar o atacante passar daquela forma, porque acaba que o teu único recurso para impedir o gol é o pênalti. Para mim, um erro. É o pênalti, exatamente, senão seria gol. Exatamente. Para mim, um erro. Seria gol. Total... Não, com certeza. Para mim, um erro inadmissível de um zagueiro numa final de campeonato como era essa. Inter 1-0. E aí eu pensei, pô, o Inter não estava tão bem, estava segurando bem, mas não estava. Tipo, o Flamengo estava atacando mais. Eu falei, agora o Inter vai fechar a casinha e gurizada para matar o jogo no contra-ataque. Acabou. E aí o Flamengo, aquela dificuldade, vai, não sei o quê. Tipo, parecia que tava pintando pro Inter. E aí, o Flamengo até empatou antes ou depois da expulsão? Agora, foi antes, né? O Flamengo empatou antes. Empatou antes, Tava né? empate o jogo quando o Rodinei é expulso. Isso, exatamente. E ainda assim a gente teve depois aquela atrapalhada também do Zé Gabriel, né? Que acabou Eu ia falar, anulado. eu ia chegar nisso. Eu acabei até não concluindo a análise do jogo, porque, como eu falei, vou analisar até a expulsão e depois eu não falei mais nada. Mas, cara, o Zé Gabriel é lance daquele ali que é pelo qual toquei tanto pau no futebol do Zé Gabriel aqui recentemente. Recentemente não, quando ele vinha jogando mais seguidamente, né, com o Kudê. Porque, nossa, ele é muito estabanado, cara. Um zagueiro não pode ser tão estabanado. Cara, ele errou demais, que ele teve muito erro que, por detalhe, Aliás, não deixava os caras do Flamengo livre na cara do gol, sabe? desculpa, mas foi o Zé Gabriel ou o Lucas Ribeiro agora que falhou no lance? Em qual dos lances? No lance que sai o gol do Pedro e acaba sendo anulado, porque o Pedro dá um empurrãozinho nele, Eu que acho. até não sei se foi falta. Tá? Eu também não sei. Eu acho que foi o Lucas Ribeiro naquele lance. Então tudo que eu falei, desculpa aí, Zé Gabriel, é pro Lucas Ribeiro, que é outro que eu venho criticando já tem uns 3, 4 jogos, que tá jogando mal pra caramba. E que o meu grande medo quando o Internacional ficou sem o Vitor Cuesta, que para mim, já vou botar na mesma conta dessa expulsão de hoje, é o cartão do Cuesta contra o Vasco. Não vamos nos esquecer disso. O cartão do Cuesta contra o Vasco, tá? É a primeira peça dessa... olha só como erros de arbitragem estão definindo o campeonato. Exatamente. Porque já tinham retirado um titular do Internacional. O Internacional, que, para quem não lembra, perdeu 4 titulares ao longo da temporada. 4 por lesão. Aí não tem nada a ver com arbitragem, ok. Mas é um elenco que perdeu 4, que não eram só 4 titulares. Quando o Inter perde o Guerreiro no início do ano, o Guerreiro vivia seu melhor momento na temporada, era o melhor jogador do Internacional naquele momento. Guerreiro lesionado. Quem assume um protagonismo sem chamar a atenção, se é que isso existe, estou reinventando o sentido das palavras hoje, foi o Renzo Saravia. Jogadoraço. Era o melhor lateral, disparado a melhor média de pontuação na bola de prata da Placar, era o Renzo Saravia quando ele se machuca e acaba com o joelho. E eu, desde que chegou no Internacional, tá? Muito antes de ter o canal ainda, eu conversava com todo mundo e falava: o melhor jogador do elenco do Internacional chama-se Gabriel Bosquilha. Ele erra bastante, mas ele está sempre participando, ele tem uma alta taxa de participação, ele tem uma efetividade, ele chuta gol, ele joga dos dois lados, ele infiltra, ele faz a engrenagem toda girar. E ele estava se casando muito bem com o Edenilson e com o Patrick na época o Edenilson até jogava pela linha de 3 meias também, né? Estava deslocado de função, mas ele se entendia e fazia a engrenagem do time do Kudê girar. Quando ele vira o protagonista do time, ele machuca também o terceiro. E aí, quando o Internacional, que teve falhas na sua zaga o ano inteiro,
Quando ele resolve isso, é com a entrada de quem? De Rodrigo Moledo. Ele resolve, se machuca. O Internacional passou por isso o ano inteiro. Não bastasse, chega na véspera, no jogo anterior, a grande final do campeonato, que era para ter sido hoje, a arbitragem vai lá e tira o seu único titular da zaga, porque o outro já tinha se machucado. E o Lucas Ribeiro, que é por isso que eu estou fazendo todo esse rodeio aqui, já vinha jogando mal. Então, quando o Internacional fica sem o Cuesta, eu fiquei muito preocupado, porque eu digo, não, independente, não foi ninguém tão mal fora aquela obscenidade que fez o Lucas Ribeiro hoje, como tu bem falou, Fernando, no primeiro tempo, muito bem a defesa do Inter, mas não tinha um protagonista na defesa hoje. Não tinha um cara com o tamanho do jogo na defesa hoje. Um zagueiro do tamanho do jogo. Concordo totalmente. E outra coisa, cara, a perda do Cuesta, nós tínhamos comentado que era muito grande para um jogo tão importante. E hoje para mim ficou muito claro, apesar do Lucas Ribeiro ter falhado naquele gol do Pedro, que para mim não foi falta, aquele lance, o Zé Gabriel estava muito afobado, tu vê que ele estava muito nervoso, estava com medo de errar. E eu vi no primeiro... Mas ele sempre foi, Fernando. Desculpa. Não, sempre foi. Não, exatamente. Não, exatamente, ele sempre foi. Isso que eu lembro que tu dava muito pau nele, porque não é para isso. E eu vi no primeiro tempo, pelo menos 3 vezes, cara. 3 vezes, pelo menos. Ele afobado, tipo, ele recebia a bola. O Rodinei recava para ele dominava a bola, e aí via Gabigol de um lado, Bruno Henrique do outro para apertar ele. E ele errava, escorregava, ele passava fraco pro companheiro dele. Agora me teve... o Lucas. Pro Lucas, E ele errava o passe e 3 vezes, por detalhe, o Flamengo não pegou a bola e invadiu livre a área na frente do Lomba. Isso não dá, é inadmissível. E aí tu pensa, mas o Inter não tem o reserva, perdeu o Moledo, mas tinha que ter outro zagueiro, não pode colocar o Zé Gabriel ali. Mas não era para ser o Zé Gabriel, era para ser o Cuesta não merecia ter levado o cartão contra o Vasco. Era para jogar o Vitor Cuesta ali. E o Cuesta não teria cometido aqueles erros, teria dado uma segurança completamente diferente para a zaga do Inter. E aí tu vê, mas daí é que às vezes a gente não dá bola. A gente às vezes só pensa assim que o erro da arbitragem interfere quando é uma expulsão, ou quando é um erro de um gol de impedimento, coisa assim. Mas às vezes a gente não repara que, tipo, um cartão amarelo, às vezes pode não ser nem o terceiro, como foi do Cuesta, pode ser um segundo cartão amarelo da sequência dos 3 que não era para ser, aí o cara acaba sendo suspenso por, tipo, e no meio teve um cartão que não merecia, sabe? E aí o Inter perdeu o melhor zagueiro do time, um dos melhores zagueiros do Brasil, se não for o melhor, por uma bobagem da arbitragem. E hoje teve outra bobagem da arbitragem com relação ao Rodinei. E aí a gente fica pensando, vamos debater o jogo, mas vai falar o que do jogo, sabe? Não tem, porque toda a tática muda, bem como tu falou, tudo muda. O Inter fica, obviamente, perdido, acuado em campo. Olha o desgaste que o Inter teve. O Flamengo foi muito inteligente depois da expulsão, começou a rodar a bola e o Inter acabou com a língua arrastando no gramado dos jogadores lá. Claro. Totalmente exaustos, extenuados. E tem outra coisa, cara, que aí, tipo, aí tu bota toda na conta aquela bola de neve. Cuesta suspenso injustamente. Rodinei expulso injustamente. Inter desgastado. E a decisão do campeonato da última rodada já é no meio de semana. Então, tipo, o Inter não vai ter nem a semana inteira para recuperar os caras. Exatamente. Aí o Inter vai para a última rodada sem o Rodinei. O Edenilson acabou o jogo muito mal, com muitas dores. Talvez seja só desgaste. Mas não dá para garantir a presença dele. Saiu bem desgastado também, machucado. Saiu machucado. Tu via ele olhando pro céu várias vezes, assim, com cara de dor. Então não dá para saber se era só um desgaste ou se ele teve alguma lesão e ficou em campo na raça para não deixar o Inter com 9. E é o que me pareceu. Me pareceu. Me pareceu também isso, que ele não posso sair. Pelo menos vou fazer número aqui, sabe? Qualquer coisa, alguém passar o puxo, faça uma falta, impeço. Exatamente. Foi exatamente a impressão que eu tive. Então tu vê, cara, como uma coisa prejudica a outra e vai levando uma bola de neve que não acaba mais. E, cara, é complicado, velho. É complicado porque isso pode ter posto toda a campanha do Inter no lixo. Todo o título. Ainda tem chance? Tem chance. Óbvio que tem. Tem a última rodada. O Inter pega o Corinthians, o Flamengo pega o São Paulo. Não é impossível.
mas era para o Inter estar na vantagem. E tudo bem, vai ter aqueles que vai dizer, mas o Inter perdeu o título, não foi nesse jogo, foi na derrota para o Sport em casa. Tu vai dizer, sim, isso aconteceu, mas não interessa, cara, não interessa. Se o Rodinei não fosse expulso hoje, provavelmente o Inter não perderia o jogo. Então a derrota para o Sport, tanto faz. Não faria a menor diferença, porque o Inter estaria na frente, podendo ainda fazer o mesmo resultado do Flamengo na última rodada. Fala, pessoal! Gostaria de pedir desculpas para vocês novamente. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, então eu, Fernando Leiter, farei encerramento do vídeo com vocês, a parte final do nosso vídeo, do nosso debate sobre a derrota do Inter para o Flamengo por 2-1. Meu amigo Nando Terra não vai poder estar aqui presente nesse encerramento, mas farei com vocês esse final do nosso debate. Estávamos falando sobre a arbitragem, né? E não podia ser diferente, né, pessoal? O árbitro Rafael Claus foi protagonista da partida, então acaba girando em torno dele o debate muito mais do que o jogo em si, pois a expulsão do Rodinei foi injusta, né? Foi injusta sim. Ele mereceu no máximo um cartão amarelo, que foi a decisão dada pelo árbitro no jogo. O VAR chamou, ele acabou mudando sua decisão, tirou o amarelo, deu vermelho direto para o jogador colorado. E como havíamos debatido no vídeo, isso mudou completamente o panorama da partida, a forma como o Inter estava jogando e como tudo se desenhou a partir daquele momento. Pois, de pronto, o Flamengo já botou o Pedro em campo tirando o Isla, deixou o time mais pra frente, apertou, sufocou o Inter, cansou o Inter, desgastou muito o time do Inter, então é complicado, pois, como bem falou o meu amigo Nando Terra, o Brasil, que se autodenomina o melhor futebol do mundo, o melhor futebol de todos os tempos, blá blá blá, não trata o seu futebol como tal. A nossa arbitragem é muito fraca. Isso fica claro em vários pontos, vários jogos onde a arbitragem foi preponderante, foi dominante, foi... Como é que eu vou dizer? Protagonista. Essa palavra que eu queria usar. Foi protagonista. É só pegar as últimas rodadas. Inter e Vasco. As linhas descalibradas no gol do Dourado. Que o Vasco reclamou, que era a noção do jogo, não sei o quê. Agora teve o Grenal lá, o lance do Ferreira, que o Grêmio perde pênalti, show do lance do Kahneman, teve VAR, não teve VAR. O lance do Reinaldo, no primeiro turno, Grêmio em São Paulo, que o Reinaldo tirou 3 meses de campo, o Alisson. E foi um lance muito parecido, inclusive, a gente debateu, muito parecido com esse lance do Rodinei. E pro São Paulo não foi nem falta praticamente, nem tomou cartão o Reinaldo. Aí o Rodinei agora é expulso. Dentre vários outros lances, tem até a torcida do Inter tá reclamando, se eu não me engano, é um lance de Grenal, que inclusive era o Rafael Claus apitando, que um jogador do Inter sofre uma falta muito parecida com essa do Rodinei, ele dá cartão amarelo, o VAR não chama, então ele mantém o amarelo. Aí agora com o Inter e Flamengo ele bota vermelho pro Rodinei, então é muito complicado, pessoal, são lances interpretativos e o problema é que as interpretações são diferentes a cada caso, a cada adversário, e isso é uma coisa inadmissível, uma coisa que não podemos tolerar. Poxa, pessoal, o mínimo que se espera de uma arbitragem... a gente estava comentando antes, a gente pode até discordar. Eu discordo completamente que esse seja o padrão de falta aplicada para determinados lances. Digamos assim, lance do Rodinei, esse é sempre expulsão. Foi decidido isso. Eu posso discordar. Mas se todos os lances assim resultarem no cartão vermelho, beleza, posso discordar mais tranquilo. Mas se um lance não toma nem cartão, o outro toma amarelo, o outro toma vermelho, poxa, né, pessoal, aí não tem cabimento, sabe? Não tem cabimento, é ridículo, porque fica, meu time foi prejudicado, mas o outro não toma nem cartão. Por que isso? Por que comigo? Por que contra esse adversário? Por que contra fulano? Por que contra cicrano? Por que contra beltrano? Então, é complicado. Nossa arbitragem precisa de uma reformulação muito grande, muito grande, pois tá ficando cansativo esse debate de arbitragem toda a rodada, a árbitro sendo protagonista sempre após as partidas. Enfim, pessoal, o árbitro hoje foi, como eu falei, né, protagonista da partida. O Inter vinha fazendo um bom jogo, na minha opinião não perderia para o Flamengo, iria para a última rodada dependendo de si próprio para ser campeão, mas acabou perdendo. Agora o Inter tem que secar o Flamengo e vencer o seu jogo. Portanto, olha o prejuízo que essa expulsão do Rodinei pode ter resultado para o Inter. O Inter agora está dependendo do seu adversário para ser campeão, tem que vencer o seu jogo. Então a caminhada pelo título do Inter complicou bastante, graças a este erro de arbitragem.
E agora vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Como eu comentei, o Inter vinha fazendo uma boa partida contra o Flamengo. Poderia ter no mínimo empatado, mas a expulsão mudou toda a partida. Ele só acabou exausto, não sei até se ele não estava lesionado no final, não sei se ele joga no jogo da última rodada contra o Corinthians. Enfim, pessoal, tem muita coisa para debater, a semana vai ser bem quente. Já imagino a torcida, os jogadores do Inter muito indignados. O próprio Rodrigo Dourado, pós-partida, disse: se é pra pitar assim, então que entrega a taça pro Flamengo. Ele citou que a CBF nem trouxe a taça pro Maracanã, né, sendo que o Inter poderia ser campeão. Então que a CBF já estava querendo que o Flamengo fosse campeão, então que entrega a taça direto para eles. Se é pra apitar do jeito que apitou o jogo, né. Mas enfim, vai ter muito pano pra manga ainda. A arbitragem mais uma vez deixando muito a desejar em rodadas importantes para Brasileirão. Nessa final de campeonato, né? Pô, era provavelmente o jogo mais importante desse Brasileirão. Pontos corridos é tão raro ter uma final, é tão raro ter uma final, um jogo com uma cara de final. E esse Flamengo Inter era isso, era uma final de campeonato, tinha cara de decisão, era uma decisão. E infelizmente, o que menos debatemos aqui hoje foi foram as atuações das duas equipes, que Nando Terra esperava um jogo melhor, muito melhor do que foi, eu esperava um jogo um pouco melhor, imaginava que fosse como foi, mas infelizmente a expulsão injusta do Rodinei alterou completamente o panorama das atuações, e o Inter acabou sucumbindo, e agora, como eu falei, cega o Flamengo na última rodada e precisa da vitória se quiser manter vivo o sonho do Tetra, ou transformar o sonho do Tetra em realidade. Então, pessoal, eu gostaria mais uma vez de pedir desculpas a vocês pelos nossos problemas técnicos. Estaremos tentando resolver para as nossas próximas edições, nossos próximos vídeos. Agradecer também a todos vocês que nos acompanham até aqui. Sigam nos acompanhando, pessoal. Se inscrevam no canal. Deixe aqui embaixo seu joinha, seu like. Compartilhe o vídeo. Clique no botão inscrever-se. Comente aqui embaixo. Tudo isso é muito importante para que nos ajude no nosso canal a crescer. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Fiquem conosco aqui. Um abraço e até a próxima. Pessoal, esse vídeo teve apoio de Use La Pegada, Espaço Hashi e Ateliê Chama. Para encontrá-los, vão lá no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço hashi e @ateliê_chama. Valeu, pessoal, um abraço.